Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual era o nome do juiz de Israel cujos olhos foram arrancados? Alternativa A, Otiniel. Alternativa B, Jefté. Alternativa C, Débora. Alternativa D, Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Sansão. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão. Juízes capítulo 16 versículo 21. Pergunta 2. Quantas filhas Ló teve? Alternativa A, 3 filhas. Alternativa B, 2 filhas. Alternativa C, 4 filhas. Alternativa D, 1 filha. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 2 filhas. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Gênesis capítulo 19 versículo 8. Pergunta 3. Que profeta foi ridicularizado por ser careca? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Eliseu. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazem-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Segundo Reis capítulo 2 versículo 19 ao 22. Pergunta 4. Em que cidade Davi foi proclamado rei de Israel? Alternativa A, Hebrom. Alternativa B, Gileade. Alternativa C, Berseba. Alternativa D, Cafarnaum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Hebrom. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. 1 Crônicas capítulo 11 versículo 3. Pergunta 5. Qual era o nome do filho mais velho de José? Alternativa A, Efraim. Alternativa B, Ramessés. Alternativa C, Benjamim. Alternativa D, Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Manassés. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. Gênesis capítulo 41 versículo 51. Pergunta 6. Em qual livro do Antigo Testamento aparece o versículo mais longo de toda a Bíblia? Alternativa A, Números. Alternativa B, Ester. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Salmos. Tempo para pensar. A
A resposta certa é a letra B, Ester. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estendem da Undia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. Ester capítulo 8 versículo 9. Pergunta 7. Em que cidade uma mulher chamada Dorcas ressuscitou? Alternativa A, Derbe. Alternativa B, Corinto. Alternativa C, Jope. Alternativa D, Colossas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jope. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos capítulo 9 versículo 36. Pergunta 8. Qual era a aparência do primeiro ser vivo descrito no Apocalipse? Alternativa A, leão. Alternativa B, urso. Alternativa C, águia. Alternativa D, bezerro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, leão. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Pergunta 9. O que Jael deu ao general Ciseira quando ele pediu água? Alternativa A, azeite. Alternativa B, vinho. Alternativa C, frutas. Alternativa D, leite. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, leite. E Jael saiu ao encontro de Ciseira, e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Juízes capítulo 4 versículo 18 e 19. Pergunta 10. Qual é o animal que Deus privou de sabedoria e inteligência? Alternativa A, boi. Alternativa B, serpente. Alternativa C, burro. Alternativa D, avestruz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, avestruz. A avestruz bate alegremente as suas asas, porém, são benignas as suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra, e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria, e não lhe deu entendimento. Jó capítulo 39 versículo 13 e 17. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.